Os 4 jovens se sentam em 4 cadeiras dispostas uma ao lado da outra, sendo que há uma mesa centralizada no centro do palco, sendo assim as 4 cadeiras são divididas em duplas. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Lucas, um jovem branco de cabelos castanhos e curtos, rente à cabeça. Ele traja calça jeans e uma camiseta de botões azul marinho, estampada de bege com pequenas bolinhas. A segunda pessoa sentada é Letícia Paiva, uma jovem branca de cabelos castanhos e lisos, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja calça preta e uma blusa de tule com gola rolê estampada em tons de azul e amarelo. A terceira pessoa é Ana Luísa, uma jovem branca de cabelos castanhos, lisos e longos. Ela traja calça branca e uma blusa de manga comprida bufante em tom verde escuro. Ela usa no rosto óculos retangulares de aro fino prateado. A quarta e última pessoa é Ana Terra, uma jovem branca de cabelos castanhos cacheados e longos. Ela traja uma blusa de tom rosa escuro e calça jeans. Usa brincos de pingente dourado longo. Eu sou o Lucas, eu fui o primeiro presidente da Academia Araxaense Juvenil de Letras. Depois eu participei durante 2 anos e conquistei a categoria Hors Concours no prêmio de escrita dissertativa Iluminando Ideais da Unesco. Cheguei a compor uma antologia durante a pandemia de contos e microcontos. E hoje curso Ciências Econômicas na UFMG, faço estágio e vim aqui para poder, a convite da academia, para poder estar compondo esse espaço, poder estar dando um pouquinho da minha visão sobre esse tema que eu acho tão importante. Eu acho que a gente pode cada um se apresentar um pouquinho e depois a gente passa para a discussão. Eu sou a Letícia Paiva, não sou membro de nenhuma academia, por enquanto, mas eu escrevo desde sempre e desde pequena comecei naqueles diáriozinhos de cadeado que toda criança, toda menininha quer ter, e eu tive, e foi aí que eu comecei. Gosto de todos os tipos de arte, indo de música, dança, teatro, a cinema e escrita. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Luísa, mais conhecida como Ana Lu. Eu sou membro da Academia Araxaense Juvenil de Letras. Eu sou presidente da academia. E eu sou apaixonada por todas as maneiras de artes que existem, porque é onde eu me expresso, onde eu consigo me expressar mesmo, de algo que não é tão comum eu conseguir fazer, que é essa expressão. Eu gosto muito da música, da literatura, leio desde pequena, muito pequena, amo a literatura e é isso. Oi, boa tarde, meu nome é Ana Terra e eu também não sou membro de nenhuma academia, mas eu escrevo e pinto e desenho desde pequena e é onde eu consigo me expressar e é o meu espaço preferido no mundo inteiro. E aí eu queria abrir esse espaço para poder escutar um pouco mais da opinião delas sobre a contação de história, sobre o seu papel, justamente tentando entender qual a relação delas com a história, também abrindo um pouco de espaço com a minha. Então, a pergunta inicial assim, é justamente a ideia do o que torna uma história especial, o que faz a gente ter esse contato para cada um de nós, o que motiva a gente a querer contar nossas histórias e qual é o ponto, qual é o elo que une as histórias que a gente escuta, que a gente gosta, com aquilo que a gente transmite também quando é a nossa hora de se expressar. Para mim, por exemplo, abrindo esse espaço, é a ideia da realidade, é encontrar sempre um espelho daquilo que eu vivo, das relações que eu vivo, daquilo que eu experiencio, daquilo que eu vejo, que justamente nos identifica enquanto humanos em qualquer tipo de texto, principalmente se ele for fantástico, se ele tiver um contexto completamente distinto da realidade que eu vivo, mas eu identifico o que é a realidade que eu presencio naquilo, quem são aqueles personagens, o porquê que eles fazem aquilo e como aquela história vai muito além de uma literatura fantástica, de uma expressão fantasiosa. Então, para mim, é esse ponto de encontro da realidade, de expressão, de crítica, de reconhecimento dos pontos positivos e negativos de nós, enquanto seres humanos. E é isso que eu tento transmitir quando eu
também escrevo é justamente expressar aquilo que eu vejo no meu entorno, expressar, e às vezes eu peco até pelo pessimismo, pela brutalidade, porque justamente é o espaço que eu encontro para criar um espelho da realidade que eu vivo e expressar isso de maneira mais clara, porque é justamente essa ideia que eu tento transmitir, sempre tentando trazer um olhar da sociedade, do social. Então, na literatura eu acho muito interessante, porque em um dos poemas de minha autoria, Sentir, eu falo que a literatura e a arte, em geral, é um mundo à parte. E isso é o que eu sinto, porque quando eu entro nesse mundo, parece que eu vivo. E é muito interessante isso, porque eu me expresso nesse mundo maravilhoso que é o mundo das artes, da literatura. E desde muito pequena eu leio, eu escrevo e sempre fui muito fascinada por livros. Por exemplo, quando eu tinha 6 meses, de acordo com a minha mãe, toda noite ela contava histórias para eu dormir. E no outro dia eu acordava, tinha 2 salas, ela me colocava na sala de televisão e eu ia engatinhando para outra sala que tinha uma estante de livros. E eu abria a estante e ficava por horas folheando e lendo e vendo as figuras, bem pequenininha. Então eu acho que é isso, eu expresso um pouquinho quando eu leio. Para mim, o mundo da literatura é onde eu tô, porque desde sempre o meu nome é Ana Terra, primeiro de conversa. E Ana Terra vem de um livro, então essa parte é quem eu sou. Acho que diferente da Ana, a arte não é um mundo à parte para mim. Inclusive, acho que eu fico meio viajando, porque eu vejo arte em tudo. Então, no andar das pessoas, no olhar delas, ou no jeito que hoje as nuvens estão no céu. Eu sou meio poetisa de natureza, então eu vejo poesia em tudo. E, por exemplo, quando eu estou vendo um filme, eu fico tentando imaginar como seria se aquele filme estivesse escrito. Eu não me vejo separada da arte em nenhum momento, mas entendo a visão da Ana, com certeza. E é isso. Só para complementar um pouco também nessa ideia, eu tenho um grande contato, principalmente com a música, desde que eu sou pequeno, de violão e também canto, chego a compor algumas coisas, justamente tem esse contato duplo, esses 2 mundos. O mundo que é a realidade, que dependendo da composição você quer passar esse espaço, e o outro que é o da expressão própria, né? De você abandonar um pouco aquilo que a gente vê empiricamente, tentar passar um pouco do que é o ser, do subjetivo. Mas você tem alguma pergunta para acrescentar na roda, Letícia? Então, eu queria saber como vocês fazem para misturar esses 2 mundos, tipo, porque a gente lê muito e como a gente, inclusive, está no ensino médio, a gente vê muitos textos e agora com as redes sociais também a gente é bombardeado com essas informações. Então, com poesias, com crônicas, com diversos textos, o que muda para vocês quando vocês leem e passam a usar isso na vida de vocês? Bom, quando eu passo a usar isso na minha vida, da literatura e da arte, eu consigo me expressar, como eu já disse. Então, toda vez que eu vejo alguma forma de expressão, qualquer ela que seja, e isso acontece em todo o nosso cotidiano, toda a nossa vida, eu vejo aquilo como uma espécie de arte. A culinária é uma arte, o esporte, de certa forma, é uma arte, porque é onde as pessoas se expressam. E a minha relação com a arte é uma relação desde pequena. Como o Lucas disse, eu também canto desde pequena, sempre fui muito incentivada com isso, toco. E esse é um mundo que eu consigo me expressar, porque quando eu era pequena, eu desenvolvi um quadro de ansiedade e foi com isso que eu consegui me libertar. A arte, na minha vida, é uma forma de expressão muito grande. E quando a gente está inserido nesse universo, e esse universo faz parte tão intrinsecamente dentro da gente,
é realmente uma válvula de escape. Para toda vez que você se sente igual uma criança de novo e você precisa pintar ou você precisa escrever, ler e consumir qualquer tipo de cultura. Para mim, justamente, a arte ocupa esse espaço de dualidade e, justamente por conta disso, é praticamente impossível dissociar o que é a arte enquanto pura expressão do ser, ou pura apreciação daquilo que é bonito, daquilo que nos toca, com aquilo que compõe a gente, que é aquilo que faz com que a gente interaja com o mundo à nossa volta. Então, para mim, isso é completamente indissociável, por justamente me associar com o mundo da literatura, das artes, da cultura. Isso compõe a maneira como eu enxergo esse mundo, isso compõe as relações que eu tenho, isso compõe a forma com que eu me interesso com esse mundo, com quem eu convivo, quem eu gosto de seguir, quem eu gosto de interessar, de saber a história. Isso, de todo modo, impacta como eu vejo esse mundo. Então, essa é a forma que eu faço para trazer essas histórias que eu vejo para o mundo real, para a maneira como eu aplico isso, pelo porquê eu faço a arte também. Eu faço a arte porque eu quero fazer parte desse mundo, porque eu quero compor ele, porque eu tenho algo a agregar e justamente porque eu observo na realidade, eu observo da maneira como eu me expresso, a maneira como eu vejo alguma coisa, eu vejo justamente a possibilidade de acrescentar em algo novo, ou então de compor, de trazer isso, também de conseguir espalhar esse sentimento ou essa visão para as demais pessoas que pensam comigo, ou talvez não, ou justamente poder tocar um pouco diferente. Eu acho que esse também é um espaço da cultura. A cultura é justamente a expressão entre a mistura das artes com a história e com a sociedade. E é isso que faz a gente ser quem a gente é, e por isso que a cultura tem esse papel tão único e que motiva todos nós a estarmos aqui nesse momento, e motiva todo esse evento a existir. Não simplesmente a arte enquanto objeto distanciado, mas a arte enquanto componente da nossa sociedade. Concordo, Lucas. E nessa questão que você falou sobre agregar com isso, uma história mexe muito comigo quando me agrega alguma coisa ou quando questiona uma coisa que eu já tenho definida em mim, que me faz refletir, que me provoca, que provoca o meio em que eu vivo, que faz eu me questionar ou questionar os outros. Eu acho isso muito bom e é uma coisa que mexe muito comigo. Questionar, de fato, é muito importante. Porque é como nós estamos em constante metamorfose na vida. E quando nós questionamos, é a possibilidade da gente mudar e evoluir. E isso é muito importante, isso é um papel da arte. Realmente, o questionar é onde surge o processo criativo e é onde a gente consegue produzir e criar essas ideias novas e aquilo que vai se transcrever para o papel. Independente de ser literatura ou arte visual. Mudando um pouco assim o foco, eu queria trazer compartilhar com vocês uma história, que na verdade é uma história de outra pessoa, e justamente tentando trazer um pouco dessa ideia de qual história a gente tem para contar e quantas histórias, na verdade, deixam de ser ditas. Um dia comum, eu estava no meu estágio, eu fui almoçar, e acabei sentando assim do lado de fora de uma farmácia para poder almoçar, e um senhor sentou do meu lado. E dava para ver que ele estava mais inquieto, que ele estava conversando com o moço que estava do lado dele, mas que acabou não dando muita atenção. E aí ele se aproximou e começou a falar comigo, e eu percebia justamente uma característica assim, muito particular, que a gente percebe muito em pessoas que justamente acabam experienciando vários momentos de solidão ou de alguma maneira de acabarem sendo silenciados, seja pela incapacidade de comunicar com outras pessoas ou a impossibilidade de poder fazer isso. Ele acabou conversando comigo em um dia normal, em que eu tinha que voltar para o trabalho, e aí ele começa a me contar um pouco da história dele, como ele era descendente de libanês, como ele tinha crescido naquele lugar, que era um bairro nobre de Belo Horizonte, como ele começou a falar dos irmãos dele, de como ele tinha irmãos que tinham sido presidentes do time do América, como ele tinha viajado para tantos países, que ele tinha voltado ao Líbano. E ele começa a falar, ele começa a contar de que a irmã dele foi casada com um homem que foi governador de Minas Gerais, foi governador justamente durante o período da ditadura, então não era um governador mineiro, era um governador, se não me engano, do Piauí, como ele foi visitar aquele lugar. E eu comecei a conhecer aquela história daquela pessoa, e você começa até a duvidar, assim, tipo, muita coisa que ele está falando. Ele me mostra o carro dele,
ele já bem idoso, com uns 94 anos, se eu não me engano, ele falou que era a última vez que ele ia poder dirigir aquele carro, que ele já não estava aguentando mais. Mostrou que era um carro que ele tinha importado na década de 90, o início da abertura comercial do Brasil. Então, tinham diversas relações ali, até que ele finalmente me mostra o RG dele. Eu pude ver o sobrenome dele, ele mostrou que justamente ele tinha conexão de diversas personalidades, políticos. E aí eu fui pesquisar, e aquilo realmente se confirmou. A mulher daquele governador realmente era irmã desse homem. Ele tinha participado da construção daquela cidade, desse estado, e era uma história que ia passar assim por mim se eu não tivesse parado para escutar, se eu não tivesse identificado naquela pessoa a necessidade de compartilhar aquela história, ia ter simplesmente se passado. Ele disse justamente naquele dia que ele gostava muito daquele carro, mas que era a última vez que ele ia estar dirigindo aquele carro, que ele ia passar para os netos dele. Então aquilo era um momento muito importante para essa pessoa, porque enquanto seres humanos, nós vemos a necessidade de contar nossas histórias, querer participar desse mundo, mostrar como a gente está integrado com esse mundo, como a gente é pertencente, como a gente constrói esse mundo, mas muitas histórias passam pela gente sem a gente perceber, porque a gente está muito apressado, porque a gente não tem muito tempo. E eu acho que isso é um elo assim que une diversas pessoas em diversos momentos da vida. É o que une uma criança a querer contar para os pais tudo o que aconteceu no dia dela, para poder fazer parte, querer integrar aquelas pessoas naquilo que ela viveu. É o que une uma pessoa idosa a querer compartilhar a sua vida, compartilhar seus erros, seus acertos. É o que une aqueles mais isolados socialmente. É o que faz as pessoas, os moradores de rua, às vezes sentirem tanta necessidade de, às vezes, só apertar a sua mão na rua, contar um pouco, porque, justamente, elas estão acostumadas a serem marginalizadas na sociedade. Suas histórias não são normalmente contadas. E eu queria entender um pouco da visão de vocês sobre isso. Quais histórias deixam de ser contadas? Quais histórias a gente, às vezes, nem se lembra que a gente mesmo viveu e a gente acaba perdendo esse espaço de contar? E como as histórias tem essa característica específica de unir a gente, de trazer as nossas histórias, de trazer a gente enquanto elo de uma sociedade. Eu sei um pouco sobre isso, porque a minha parça, Valéria, tem um projeto super incrível, onde a historieta, ela, em alguns dias, ela vai em feiras de alimentos mesmo, assim, ela sai na rua e começa a recolher histórias na rua. E ela guarda nas chaves dela. E quando ela volta lá para a escola dela, as crianças escolhem a chave e, dependendo da chave que elas encontram, que elas escolhem, abre uma história. Então, eu acho isso muito incrível. Então, desde a história de uma pessoa que está passando na rua, que nem você falou, né, Lucas? Até uma história assim super incrível de uma pessoa que conheceu várias pessoas famosas, personagens políticos, como esse senhor que você comentou, até histórias simples, né? Que nem de pessoas como da minha família, que viveram na roça. E tem histórias muito incríveis, muito engraçadas. Tipo, uma vez que a minha bisavó era um toquinho de gente. Muito menor que a Ana Terra, quase do tamanho da Ana Terra, pititinha. Só que aí você olhava para ela assim de longe, a pessoa mais linda do mundo. Jurava que ela era calma, que ela era assim gentil, carinhosa, realmente era. Só que aí um dia ela foi colocar lavagem para os porcos e os porcos ficaram roçando na perna dela. E ela ficou muito brava, porque ela espantava os porcos, e os porcos sujando a roupa dela, e ela era muito alérgica. Ela ficou tão brava, que ela mordeu o porco. Ela mordeu o porco. Então, assim, essas histórias fazem diferença, sabe? Eu acho que faz. Desde uma coisa engraçada, que nem essa história da minha bisavó, até uma coisa super filosófica, super culta, né? Eu acho que faz diferença, sim. Com certeza faz diferença. Bom, escutar as pessoas faz diferença, porque, como o Lucas disse, às vezes aquelas histórias estão guardadas em uma caixinha trancada, e aí você para um minuto que você tem no seu dia para escutar aquelas pessoas, é tão interessante. E, justamente, Luiz Humberto França, né, o ex-presidente da Academia Araxaense de Letras, ele tem um livro que chama Contador de Histórias. E, justamente, uma das histórias que ele tem é sobre um barbeiro que corta o cabelo das pessoas gratuitamente. Só que
a condição dele para cortar o cabelo dessas pessoas é elas contarem a história da vida delas. Então, isso é muito interessante. São momentos, né? Eu concordo completamente com vocês e eu vejo essa importância de abrir espaços para diálogo, para a gente ouvir as mais diversas pessoas nas mais diversas situações, que é uma coisa maravilhosa. Letícia, você falou da história da sua bisavó e eu lembrei de uma muito parecida do meu irmão, quando falaram para ele não mexer com o cachorro, que o cachorro era bravo, que o cachorro ia morder nele. O cachorro mordeu ele realmente, ele foi lá e mordeu o cachorro de volta. Então, são momentos que a gente percebe até uma, sabe, entende? Uma conexão. Eu, inclusive, lembrei agora, quando eu participei da Academia de Letras, da Academia Juvenil, existia um projeto que eu acho que, infelizmente, não foi concluído, que envolvia dos acadêmicos conhecerem pessoas aqui de Araxá e contar as histórias delas por algum meio literário. Podia ser poesia, podia ser algum texto narrativo, mas foi uma experiência muito diferente assim, para mim, porque envolveu ter contato com uma pessoa assim, de algum grupo social, poder escutar a história daquela pessoa, poder fazer perguntas e depois tentar transpor aquilo por meio da arte. Assim, pelo meu exemplo, era um senhor que justamente tinha acabado de passar pela perda da esposa dele de muitos e muitos anos, que também durante a vida dele tinha passado por experiências envolvendo alcoolismo, mas que ao final de tudo, ao final de toda aquela luta, ele se dizia feliz, ele dizia que ele tinha sim motivo para agradecer todos os dias, porque ele estava ali, ele estava vivendo, e não fazia sentido não viver de maneira alegre, não viver plenamente. Isso, assim, eu era bem mais jovem, e foi assim um momento divisor, justamente. Aquilo define a maneira como a gente começa a olhar para as pessoas, a gente entender que cada um tem uma história diferente, uma história... E muitas vezes a gente justamente não tem acesso às histórias da nossa própria família. A maior parte assim, da gente não sabe quem foram nossos bisavós, o que eles passaram, a gente às vezes não sabe nem de onde eles vieram. Eu, por exemplo, não faço a menor ideia. Então, são diversas histórias que a gente entende que se perderam, porque as famílias eram muito grandes, porque elas acabaram se distanciando demais, ou então justamente porque não existe essa tradição da gente contar as nossas histórias, aquelas histórias fazerem parte do cotidiano também das gerações mais jovens, a gente entender pelo que passaram nossos pais, a gente acaba só escutando em alguma conversa que eles tiverem com outras pessoas, mas a gente também não tem esse interesse de buscar, interesse de compreender aquilo que também compõe a nossa história. Se a gente está aqui hoje é porque essas pessoas passaram por isso, porque elas tiveram essa visão, porque elas se encontraram. E todo mundo tem histórias muito singulares. Todo mundo que você passar pela rua tem uma história, mesmo que não seja algo grandioso ou que tenha que envolva assim acontecimentos políticos, históricos. Isso não é o relevante. O relevante é o que aquela pessoa passou, sentiu, com quem ela se encontrou. Todo mundo vai ter uma história gigantesca envolvendo de amor e de desilusões. E a gente passa por isso sem perceber. Cada pessoa são diversos livros, na verdade, eu ia falar só um livro, mas são diversos livros assim compilados e muitas vezes silenciosos, justamente que a gente não consegue acessar. E a gente, principalmente, eu vivo agora desde o meu ensino médio em cidades grandes, em metrópoles, e o cotidiano daquilo é muito mais acelerado e é muito mais distanciado. É a atitude blasé, de você não se deixar impactar por nada do que você vê e você não conhecer a pessoa que está do seu lado o tempo inteiro, com quem você trabalha ou com quem você convive, quem é o seu vizinho. E essa é uma relação que faz a gente perder essa capacidade de entender as histórias dos outros e poder contar as nossas histórias e se integrar justamente por esses sentimentos em comum. Lucas, acho que nisso que está a graça da literatura também, que não necessariamente você precisa saber escrever ou você precisa saber falar numa linguagem mais bonita para você conseguir expressar e dividir isso com outras pessoas, né? Mostrar para os outros qual que é a riqueza da literatura e das artes em si, porque a nossa vida é feita disso, eu acho. E eu acho muito interessante isso que você falou também, dessa correria que a gente vive nos dias de hoje. Mas não adianta, por exemplo, a gente ver várias crônicas sobre isso, ou várias poesias, ou vários textos nas redes sociais e, por exemplo, aquela questão da síndrome de burnout, que é a exaustão pelo excesso de trabalho. Não adianta a gente saber o que é isso, a gente ver pessoas passando por isso e não fazer uma mudança na gente,
desde o começo, para quebrar esse ciclo dessa correria mesmo, né? Dessa coisa assim, que a vida está passando e a gente não está vendo a vida passar. A vida que já passou, a gente não está parando para prestar atenção nela. Por isso que, às vezes, a gente não sabe a história da nossa família, que é da onde a gente veio. E quando a gente não sabe, acho que falta uma parte da gente, né? Porque até a gente chegar até aqui, até eu chegar, né? Teve minha mãe, teve meu pai, teve minha bisavó, teve meu bisavô, teve meu avô, minha avó, teve todos os meus tios e tias, teve tudo que aconteceu na vida da minha mãe, tudo que aconteceu na vida do meu pai, até eles se encontrarem, até eles se casarem, depois meu pai enrolar muito a minha mãe, né? E é isso, eu acho que faz muita diferença isso, muita, muito. Eu acho que hoje em dia falta muita empatia das pessoas com os outros por conta dessa correria mesmo. E talvez se o mundo fosse mais empático, nós poderíamos viver realidades diferentes e prestar atenção naquilo e fazer algo para mudar aquilo. Porque é muito importante a gente refletir e fazer algo para mudar, não ficar parado. Um dos importantes obras que eu vejo que dá para a gente analisar outra visão diferente de mundo, porque às vezes nós somos pessoas muito privilegiadas, até inclusive por estarmos aqui. E o Diário de Carolina Maria de Jesus, né? É muito importante, que é o diário de uma favelada, e ela conta a experiência dela. E eu acho isso muito importante. Quarto de despejo, né? É muito importante mesmo e participar de todos esses processos de que a sociedade agora, essa aceleração não deixa a gente participar. De ver, por exemplo, a comida ficando pronta. E isso também no processo literário, de plantar, de regar, de colher, de colocar na mesa, de espremer o mel do favo. Todas essas coisas são muito importantes e que a gente não tem, né? Inclusive, né, Ana Terra, você tem um poema justamente sobre isso, não tem? Tenho sim. Eu gostaria que você recitasse ele. Aquele que eu te mandei? Sim, por favor. E se vocês também tiverem algum poema aí para recitar, eu também gostaria, por favor, que vocês recitassem, porque eu acho muito importante. Nós estamos aqui, passar um pouquinho daquilo que a gente sente, daquilo que a gente expressa, conversando nesse bate-papo tão importante, né? Então, é muito importante, até porque os nossos poemas expressam aquilo que a gente está falando aqui agora, e aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive. Posso? Pode, com certeza. Eu não quero voltar para lá. Mesmo que lá eu ande em cima das nuvens cor-de-rosa no final da tarde. Mesmo que eu suba nas árvores para então poder colher a laranja vida que me nutre. Mesmo que eu corra descalça na grama molhada, que eu corte meu cabelo bem curto na orelha, para ser livre, para ficar livre desse peso que faz parte de mim, esse que fundiu na minha alma. Eu não quero voltar para lá. Mesmo que todos os meus amores a lá pertençam, mesmo que eu tenha esquecido parte importante de mim, mesmo que meu ser esteja marcado naquele lugar, porque a minha essência corre no rio que corta a cidade, tá presa no chão ladrilhado, nas mandalas da cor da copa das árvores, no sol que entra na janela da sala de estar. Eu não quero voltar, porque o laranja mancha o céu, porque a correnteza me lava rápido demais, porque eu fico para trás, porque a monotonia me entedia, porque o riso não me fascina, porque o vento não me escuta, porque esse balanço eterno da vida não se ajeita e o mundo não se cala. Bom, o poema que eu vou apresentar aqui para vocês hoje chama Infinito. Se por acaso algum dia eu me esquecer de você, algum dia, como é que eu te encontro no profundo mar que são os meus pensamentos? Me encontre na arte, que é onde eu me encontrei. Me encontre nos livros, que é onde eu vivo. Me encontre nas mais belas harmonias de um piano, que é onde eu transcendo. Me encontre nas melodias musicais, que é onde eu canto. Me encontre nas crianças, que é onde eu dou amor. Me encontre na minha família, que é onde eu sinto amor. Me encontre nas palavras, que é onde eu me abro. Me encontre admirando a natureza, as borboletas, as águas, as flores, o céu, o sol. E os admire também.
porque a tranquilidade me leva até o meu interior enquanto o vento sopra. E se realmente me conhecer, no meu eu mais profundo, nunca, nunca me esquecerás. Agora eu vou recitar a que eu escrevi. Eu sou, feita de poesia, a bagunça que traz a ventania, o fogo que não se apaga com a água. A pergunta que ninguém tem coragem de fazer. Sou a aquarela de Toquinho, a mistura dos meus ancestrais e dos meus filhos. O sentimento que arde no peito dos corajosos. A oração que Dona Maria faz todo dia antes de dormir. Os sonetos de Vinícius de Moraes. Sou a mulher que não só sobrevive, como vive. Sou quem faz questão de respirar. Sou o violão esquecido no canto da sala. A lembrança que não cairá no esquecimento. O amor com todas as letras. Sou a criança que gosta de estudar, o adulto que gosta de brincar. Sou quem nem tinha nascido no tempo da maldade. Sou a fome, a subida de degrau, o céu violeta. Sou o arranjo de flores. Sou tudo que você julga e nada do que você pensa. Sou escutar música na estrada, sou os milhares, as centenas, dezenas e unidades. Um ponto de interrogação em busca de resposta. Sou eu, sendo simplesmente única e igual aos milhões. Sou fio com começo e sem fim. Eu já aviso que faz muito tempo que eu não escrevo poemas, eu acabei focando muito mais em contos, mas eu acabei encontrando algo aqui. Chama Tardio. E eu acho que ele fala um pouco também de tudo que a gente discutiu, assim como o da Letícia falou um pouco dessa visão dela sobre a arte. Basicamente, Tardio. Hoje não dorme a sombra, muito menos se esconde o medo. Cada dia revela um sol, mas cada sol enterra uma lágrima. Pois todo e qualquer pranto que se nega voltará a assombrar. De cada desculpa que mente se esfrega, a solidão irá germinar. Se pela língua expulso qualquer figura, serei então cria de mim mesmo, uma metáfora exclusiva, vida sem voz ativa. E quando sobrar só o pertúrbio desvairado, não hesitem no descarte. Construí cada pilastra que desabo, esfarelei cada pedra de minha arte. Este precipício que escalei é acústico aos meus isolamentos. Sinto muito amor se estraguei, sou impercepção de sentimentos. Fica longe então, se assim proteges a sanidade. Não te preocupes com quem fica, não, pois é para isso que me engolem as cidades. Acho que sobre o que a gente estava falando antes de recitar os poemas, tem uma obra que eu gosto muito e que a gente estava estudando com o GG lá na escola, O Alto da Compadecida. Maravilhoso, muito, apesar de ser assim informal e ter uma linguagem divertida, de ser simples, sobre pessoas simples, é uma história de uma profundidade muito grande, muito grande. E eu amo aquela história com todo o meu coração e rio todas as vezes que eu assisto. Torturado, também, do Itamar Vieira Júnior, é uma obra muito boa que a gente também estava estudando. E eu acho incrível como ela transparece realidades diferentes. E é um romance assim incrível, que me prendeu do início até o final. Justamente assim, o que foi comentado aqui também daí das linguagens, quais linguagens são distintas. Por vezes você deseja contar uma história e ser erudito ou trazer componentes, muitas descrições, faz parte daquela história, faz parte do público que você se interessa. Mas por vezes isso nem mesmo é a sua realidade, que nem no caso do Quarto de Despejo, que conta uma história através da linguagem utilizada pelaquela pessoa, e essa linguagem faz parte daquela história. Se aquele livro tivesse sido completamente editado, não seria a mesma história, o mesmo livro. E eu acho que justamente isso são dois componentes assim distintos da contação de uma história. E isso que traz a gente enquanto autor. A gente observa uma realidade, a gente observa as histórias, a gente observa as conversas, esses momentos de convívio, mas que por vezes não são eternizados ou não são refletidos. E cabe a gente auxiliar a interligar a linguagem
da maneira como a gente vê, como a gente achar que fica melhor artisticamente, ou com o intuito comunicativo também, mas com aquela ideia, de modo que alguém que justamente, às vezes, se entristece por não conseguir compartilhar a própria história, encontra espelho ali, encontra a história dela contada de outras maneiras, com outras inspirações, com outros desfechos, mas isso acaba sendo um ponto que liga a gente enquanto autor e nossa responsabilidade na hora de contar histórias. E aí foram feitas diversas recomendações, e eu acho que nesse ponto de linguagem, algo que se destaca muito para mim, na capacidade de trazer um contexto completamente distinto da realidade, mas, ao mesmo tempo, revelar de forma muito explícita o mundo em que a gente vive e com um uso muito único de linguagem. Eu citaria a obra de Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira. Para mim, esse é um dos melhores livros que eu já li. É bem complicado de ler assim, uma primeira vista, porque envolve uma linguagem própria, uma maneira de se expressar completamente distinta, mas ele tem justamente a capacidade de mostrar como a gente deixa as histórias escaparem enquanto a gente não é capaz de enxergar aquilo que está aos nossos olhos, aquilo que está à nossa frente, enquanto a gente vive enquanto sociedade. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem como escritor é essa questão da linguagem. A gente pegar e pensar assim, para quem que eu estou escrevendo isso? Porque às vezes a gente escreve só para a gente, né? Mas quando a gente vai escrever para um público, até você conseguir pegar uma linguagem que não fique muito rebuscada, muito chique, né? Mas que passe aquela mensagem, eu acho que é difícil. Em questão das obras que você tinha falado, acho legal também a Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é um clássico, em que é uma fazenda que todos os animais decidem expulsar os humanos. Eles expulsam os humanos, fazem uma revolução contra os humanos, e quando eles fazem isso, eles estabelecem regras, que todos os animais são iguais e que todos os humanos são inimigos. Só que no desenvolver disso, começa a acontecer uma hierarquia, que nem acontece na nossa sociedade. Então, eu acho que é muito incrível, porque apesar de serem porcos, galinhas, vacas, cavalos, a gente consegue ver uma coisa que mexe com a gente, que transparece no que a gente tem, no que a gente vive, né? Eu acho isso muito, muito, muito legal. Sim, é mesmo. Eu concordo plenamente com vocês sobre isso. Essas obras são muito interessantes porque nós temos que analisar também, como a Letícia disse, a linguagem que nós usamos para transmitir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está sentindo. Porque dependendo da linguagem, da palavra, da escrita que a gente usa, a gente atinge públicos diferentes, a gente atinge emoções diferentes, áreas diferentes. Então, é muito importante a gente se antenar para isso. É realmente muito importante perceber o uso da língua e qual que é o nosso propósito comunicativo com a gente, com aquilo. E eu concordo com você, Lucas. Eu acho o Ensaio sobre a Cegueira um livro maravilhoso, o jeito que o Jorge Saramago usa as palavras e aqueles termos. Só complementando também, algo importante das histórias é como a história reflete um pouco quem é aquele autor, onde ele vive, quais são as opiniões dele, as ideologias dele e o momento histórico. A Revolução dos Bichos é um exemplo excelente, justamente porque foi escrito por George Orwell, a partir de uma decepção como as ideologias que ele defendia tanto tinham se transformado a partir justamente do surgimento de hierarquias e de autoritarismo, a corrupção das ideias que ele tanto defendia. Inevitavelmente, esses escritos acabaram sendo utilizados como uma propaganda muito distinta àquilo que ele inicialmente defendia, mas justamente a gente tentar também analisar quem foram aqueles autores, por que eles escreveram aquilo que eles escreveram, quais são as histórias que eles tentam contar, porque justamente assim a gente consegue, a partir disso, sim, extrapolar para a nossa realidade ou para a realidade deles, sem também cometer desvios gigantescos em relação a anacronismos, ou então deturpar até mesmo a visão inicial do autor, e o George Orwell é um exemplo clássico disso, porque justamente ele tem sido utilizado por todos os tipos de pessoas para defender todos os tipos de ideias. E por isso, justamente, o trabalho enquanto autor é mais complicado nisso. A gente tem que, ao mesmo tempo,
fazer o uso de linguagem simples para conseguir alcançar as pessoas, se esse é o nosso objetivo, obviamente tem sempre a ideia de você se expressar para você mesmo, mas também você conseguir ser claro, você conseguir transmitir aquilo que você pensa e sempre lembrando que sempre pensando justamente com a mentalidade oposta, como aquilo pode ser interpretado pelas pessoas e como você tem que se prevenir, blindar a sua própria mensagem daquilo também, para que não seja deturpado com uma mensagem diametralmente oposta. Sem ser raso, né? Exato, e como você disse, Lucas, nós autores, nós nos transmitimos de acordo com o livro. Então, com certeza, quando nós lemos uma obra, nós vemos um pouquinho daquela pessoa que escreveu e aquilo que a pessoa estava passando no momento da vida dela. A gente tem um momento ainda para abrir para perguntas, mas tem algum comentário antes disso? Eu queria só comentar que, ao mesmo tempo que a linguagem é um super desafio para a gente, é muito, muito divertido brincar com a linguagem. Eu escrevi um conto, tem pouco tempo, sobre duas crianças conversando sobre sentimentos. As crianças não sabem. Uma vez eu estava cuidando, eu sou babá, e eu estava cuidando de uma menininha e ela tinha 4 anos e ela virou para mim e perguntou: por que a minha barriguinha está doendo? Ela estava com fome, mas ela não sabia que quando ela está com fome, a barriguinha dela dói. Em outra situação, uma criança chegou para mim e me perguntou uma pergunta muito fácil. Ela virou para mim e falou assim: por que meus pais choram? Eu fiquei, nossa, e agora? O que eu vou falar? Né? E essas coisas inspiram a gente, e é muito divertido. No livro do Mia Couto, Terra Sonâmbula, o GG passou meu professor de literatura passou para a gente ler esse livro, super difícil, porque é de um país... qual que é? Moçambique. É português? Mas é uma linguagem totalmente diferente? E sim, o jeito que eles... Nossa, é muito legal. O jeito que eles pegam, por exemplo, um substantivo e fazem virar verbo, isso é muito legal. Eu gosto muito disso. Também o livro, né, Terra Sonâmbula, ele é em meio a uma guerra. Então, assim, muitos sentimentos que eles transmitem por meio de uma linguagem totalmente diferente e que nós temos realmente que prestar atenção e entender um pouquinho, né? Ter um conhecimento de mundo para compreender aquela história. Que entra no que o Lucas falou, né? Para a gente não se perder do que o autor está querendo dizer, a gente tem que entrar no autor, ver o que o autor estava pensando quando ele estava escrevendo, onde que ele viveu, em que época que era, tentar entender por que ele escreveu daquele jeito e para que ele escreveu aquilo. Conhecer um pouquinho mesmo. A gente tem um tempinho para perguntas, a gente tem uns 10 minutinhos reservados aí para perguntas e para também comentários finais. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, é só levantar a mão que vão levar o microfone aí para vocês. Um comentário que eu queria fazer é em relação às simples histórias que vocês tinham comentado, que também não é só reflexão em cima da vida de uma pessoa, mas também eterniza ela para as próximas gerações, querendo ou não. E isso tanto para histórias da sua própria família, quanto alguém que você se inspira diretamente. E isso é até algo que realmente poucas pessoas reparam. Tipo, você tem um parente cheio de histórias para contar, mas você não usa um mínimo tempo para tentar ouvir. Como é seu nome? Eric. Eric, eu acho isso muito interessante, até porque a nossa história, até do país, começou assim, nos povos nativos, ou até mesmo dos escravos que vinham para cá. Eles não eram alfabetizados no alfabeto que a gente tem hoje. Então, quando a gente presta atenção nessa importância da literatura e das histórias, não só das escritas, você falou tudo, é isso mesmo. Sim, é um legado que a gente deixa realmente, né? Por toda uma vida, a literatura, as formas de arte, porque é uma marca no tempo. Eu estou encantada com vocês, parabéns. E, continuando o comentário, é Lucas, né? Eric. Lucas. Esses dias eu ouvi uma história de uma moça que foi presa 3 vezes e hoje é uma mulher, né, de inspiração.
E é um comentário assim que as histórias servem são contadas para nós, muitas vezes para a gente se inspirar e mudam a vida, né? Então, e eu comentei com ela, você devia escrever essa sua história, porque é uma história muito bonita. Ela falou assim, eu não conto ela porque é uma história muito pesada. Mas eu falei, é uma história muito bonita. Então, são histórias, às vezes, a gente conhece histórias que nos atravessam na vida, como aquela que você contou, para que sirvam de inspiração e mudam vidas. As histórias mudam vidas. É de motivar mesmo a vida das outras pessoas. Boa tarde. Eu, na verdade, queria fazer uma pergunta para o Lucas, né? Como primeiro presidente da Júlia e tem um pouco mais de experiência do que as meninas já nesse universo, que você pudesse deixar algo da sua história, do início, quando tudo começou. Porque eu acredito que aqui tem muitos jovens que se inspiram em vocês, né? E às vezes pensam, nossa, como talvez eu poderia estar na posição que hoje eles estão. Então, eu gostaria que você deixasse uma história aí do início, quando tudo começou, como que foi para você, que pudesse inspirar esses jovens. Certo, eu vou tentar ser bem breve, considerando o fim do tempo, mas principalmente quando a gente é muito jovem, a gente não tem muita noção de onde as coisas vão levar a gente. Na verdade, ao longo da vida toda, a gente não faz ideia de onde as coisas vão levar, mas o importante é a gente não deixar de tentar. E foi isso, assim, quando eu entrei na Júlia, era isso, era um projeto que tinha surgido. Minha professora falava que ia ser bom para o currículo, eu nem fazia ideia do que era um currículo, mas eu fui tentar. E chegando lá, eu fui tentar tirar o máximo daquela experiência. Então, cada um vai ter uma história muito distinta, muito diversa, mas o importante é a gente tentar sempre refletir em qual que é o próximo passo a partir daqui, nunca achar que está bom aqui onde a gente está, nunca se conformar, e também aproveitar o máximo daquilo que a gente está vivendo, dos momentos, principalmente das pessoas que a gente está vivendo, porque é aquilo que compõe a gente. E esse diferencial é aquilo que a gente vai carregar para as próximas pessoas, para as próximas experiências, e faz a gente se destacar quando a gente é confrontado finalmente pela oportunidade. Então é um misto de oportunidade, de você ter a chance e a sorte de alguma coisa aparecer para você, mas também de você ser capaz de não deixar aquilo passar, de você se dedicar ao máximo para aquilo que você acredita que vale a pena. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa roda de conversa, porque é muito importante para a gente nós estarmos aqui tendo essa oportunidade tão especial. Muito obrigada à presença de todos os conhecidos, que tem bastante gente que a gente convidou aqui, e nós estamos muito felizes pela participação de vocês. Obrigada. Não tem como falar mais alguma coisa que a Ana, só que eu estou me sentindo muito amada agora. É isso. Todas nós. Muitíssimo obrigada mesmo. É muito importante para todo mundo aqui, eu tenho certeza. Eu queria novamente também agradecer a todo mundo, agradecer também as meninas, agradecer a oportunidade, agradecer a Academia Araxá de Letras, ter lembrado de que eu existo, tá? De poder me convidar para fazer parte daqui. É sempre uma honra poder fazer parte de momentos como esse. E, justamente, são esses os momentos que eu digo que vale a pena a gente aproveitar, porque estar aqui compõe um pouco de que a gente é, principalmente quando a gente é mais jovem. Estar aqui significa que a gente não está em outro lugar. Então, é uma escolha que a gente faz e é uma escolha que molda como a gente se torna, aquilo que a gente absorve. Por isso que é tão importante estar em momentos aqui como esse, por isso que me honra tanto poder fazer parte de uma mesa como essa. Obrigado a todo mundo. Palmas para nós. Esse será um momento que será guardado na história, muito especial. Obrigada a todos.